Oi, pessoal da TV Abrale, estamos aqui hoje com a doutora Regina Chamon, ela que é hematologista, especialista em medicina integrativa, e vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Oi, pessoal, esse é o primeiro vídeo da nossa temporada em 2021. Desejamos um excelente ano, um ano abençoado a todos. Doutora Regina, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrale. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é medicina integrativa. Oi, Tiago, eu agradeço muito a Abrale pelo convite para estar aqui com vocês, principalmente começando o ano, né, e desejando um ano cheio aí de energia, cheio de saúde para todo mundo que está nos assistindo. Eu acho que isso vem muito de encontro com o que é a medicina integrativa. Na verdade, a medicina integrativa não é uma prática médica, né? Ela é uma maneira de exercer o cuidado. Então, qualquer profissional da saúde pode praticar essa abordagem do cuidado integrativo. E o objetivo principal da medicina integrativa é a gente promover o autocuidado, a autonomia e o bem-estar. Então, por isso que tem tudo a ver aí com o começo do ano, onde a gente está cheio de vontade, onde a gente está cheio de planejamentos, metas, e sempre entra essas metas, um pontinho ali, vou fazer atividade física, vou comer melhor. Todo mundo, eu tenho certeza que já colocou isso dentro dos seus desejos de ano novo. E a medicina integrativa é uma prática que visa apoiar, de fato, a implementação dessas atividades. Isso a gente faz através de alguns pilares. Dentro da medicina integrativa, a gente usa alguns pilares. Um pilar muito importante é a modificação do estilo de vida. Nisso, a gente coloca realmente a atividade física, então ter mais movimento no nosso dia, se tornar mais ativo. Uma pequena parte disso é o exercício físico, mas uma grande parte é a gente trazer movimento para a rotina mesmo, para o dia a dia, inserir isso no meio do nosso dia. É o famoso trocar o elevador pela escada, né? Então, outro pilar que vem aí na modificação do estilo de vida é a alimentação, trazer uma alimentação mais próxima do natural, menos produtos industrializados, ter uma boa diversidade de tipos de alimento, de cores de alimento. Ainda nesses pilares do estilo de vida, a gente tem evitar vícios, né? Cigarro, drogas, tabagismo, o cuidado com o sono, que a gente chama da higiene do sono, fazer com que o nosso sono seja um sono que de fato repara o corpo, nos faz descansar, e o gerenciamento do estresse, pilar muito importante para quem está em tratamento de qualquer tipo, e mesmo para quem não está, né? Porque o estresse ele tá aí todos os dias na nossa vida, então a gente tem que aprender a lidar com ele e usufruir a parte boa que o estresse traz, porque o estresse não traz só coisa ruim. O outro pilar da medicina integrativa são as chamadas práticas, as terapias complementares, as terapias integrativas e complementares. Aqui nesse grupo, a gente vai associar no cuidado com a nossa saúde as terapias mente-corpo, meditação, yoga, tai chi chuan, as terapias baseadas na biologia, então uso de aromaterapia, florais, quando necessário, suplementação de vitaminas. Também a gente tem as práticas baseadas em manipulação corporal, massagem, osteopatia, quiropraxia. A gente tem as chamadas práticas, terapias de energia, toque terapêutico, reiki. E também a gente tem as medicinas tradicionais. Uma muito conhecida é a medicina tradicional chinesa, por conta da acupuntura, mas a gente também tem a medicina ayurvédica, a gente tem a medicina tradicional brasileira, que apesar da gente estar nesse Brasilzão tão grande, a gente ouve falar muito pouco sobre ela. Aqui entrariam as medicinas indígenas, a cultura indígena no que se refere à saúde, a cultura ribeirinha. Então, esse é um pilar bastante importante também da medicina integrativa. E o outro pilar é o uso de terapias, produtos naturais, ervas, chás, fitoterápicos, sempre com o cuidado, se a gente estiver tomando algum remédio ou estiver em algum tratamento, de avaliar se isso não tem interação. E a gente vai fazer o uso disso sempre baseado, Tiago, na ciência. A gente precisa entender qual é a evidência que a ciência tem de que essas práticas são eficazes, mas também de que elas são seguras. Então, a evidência científica é muito importante quando a gente fala da medicina integrativa. E esse uso ele vai ser feito sempre em associação com o tratamento convencional que a gente já está acostumado. Remédio, quimioterapia, eventualmente cirurgia, né? Então, a gente vai fazer essa combinação toda para melhorar a capacidade que já é na
natural no nosso corpo de cura. O nosso corpo, ele tem uma capacidade natural de cura. Já aconteceu com você, Thiago, por exemplo, de você sofrer um corte? Como é que isso melhorou? Toda vez que você sofreu um corte, precisou dar ponto? Não, nem sempre. Às vezes cicatriza sozinho. Essa é o que a gente chama da capacidade inata de cura do nosso corpo. E quando a gente trabalha a medicina integrativa, a gente quer fortalecer essa capacidade no corpo. Isso não quer dizer, por exemplo, que, então eu tenho leucemia, eu não vou fazer quimioterapia. Ou eu tenho LMC, eu não vou mais tomar imatinib. Não. A gente vai continuar usando a medicação, mas a gente vai dar para o corpo mais capacidade de lidar com a doença. Doutora, a medicina integrativa pode ser encarada como um processo de humanização, né? Isso quer dizer que a gente deve encarar o paciente, né, como ser humano e não como uma doença? Exatamente, Thiago. Bom, na verdade, isso deveria ser a medicina, né? Para mim é um pouco, até um contrassenso a gente falar que precisa humanizar a medicina, porque a medicina é cuidar do ser humano, né? Mas, enfim, na medicina integrativa, a gente quer entender a pessoa por inteiro. Então a gente sabe, claro, que existe um corpo, esse corpo tem também as emoções, tem a mente. Esse corpo está inserido num contexto de uma família, no contexto do trabalho, no contexto de uma comunidade, muitas vezes uma comunidade religiosa ou a comunidade do bairro onde você vive, enfim. E claro, está inserido também no meio ambiente onde a gente vive, a nossa casa, cidade, tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente fala que é um cuidado centrado na pessoa, em que a gente não vai tratar a doença, e sim a pessoa que está doente. Isso inclui, obviamente, tratar a doença, mas percebe que é algo muito mais amplo. Isso tem que estar de acordo com os valores dessa pessoa, com as preferências dessa pessoa. As propostas de tratamento que a gente vai fazer tem que ter uma fundamentação para que a pessoa entenda que aquilo é importante, aquilo faz sentido para ela. E isso, é claro, vai melhorar a adesão ao tratamento. Então, não adianta ter só a evidência científica. Tem que ter a evidência científica e tem que ser uma prática que faça sentido para cada pessoa. Excelente. É muito bom perceber que cada vez mais vocês médicos estão, eu não digo se tornando mais humanos, mas se especializando mais em ser mais humano, né? Porque humanos todos são, né? A gente percebe que outras alternativas existem, né? Como a medicina integrativa, né? A gente falou na TV Abrali passada sobre cuidados paliativos. Eu lembrei de alguns episódios sobre o núcleo afetivo que está, né, ao redor dos pacientes, no entorno dos pacientes, né? Então não é só o paciente. Eu costumo falar com alguns pacientes também para eles não viverem a doença, viverem intensamente a doença, viverem uma vida normal dentro do possível, né? E fazer, de repente, fazer uso de algumas práticas como reiki, meditação, né? Aromaterapia, né? Floralterapia, é tanta alternativa que existe hoje. Nem sempre a gente vai ter perfil para adaptar uma ou a outra. Agora a gente pode escolher, não é isso? Sim, exatamente. É exatamente isso. É o que faz sentido para cada um. E sabe, Thiago, o que muitas vezes eu vejo, os pacientes que chegam para mim sem saber direito o que é a medicina integrativa, querendo entender melhor essa abordagem, eu acho que isso se deve à maneira como até hoje os profissionais de saúde vêm falando sobre essas práticas, que muitas vezes dá a impressão que essas práticas são práticas só gostosinhas, pra gente ficar relaxadinho, uma coisa assim que parece meio supérflua. Quando, na verdade, se a gente for olhar a fundo o que acontece com essas práticas fazem com que o nosso corpo retorne à homeostase. O que é essa palavra homeostase? É o equilíbrio, é o funcionamento equilibrado do nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tem vários sistemas que se contrapõe, como uma gangorra, como uma balancinha, né? Então a gente tem um sistema muito importante no nosso corpo, que é o sistema do estresse, a resposta de estresse, que é o que faz a gente lidar com ameaças, a gente lidar com desafios. Então, por exemplo, hoje, para a gente conseguir ter essa nossa conversa aqui, você num estado, eu em outro estado, a gente tendo que lidar com tecnologia, eu tendo que pensar as respostas que eu vou te dar, você tem que pensar as perguntas que você vai me fazer, a gente tá com a nossa resposta de estresse ativada. Se não fosse ela, a gente já tá aqui meio tranquilão demais, relaxadão, sem estar ligado ali no que tá acontecendo, né? Então, o estresse, ele tem uma função boa no nosso corpo. Qual que é o problema? Quando essa resposta fica ligada por muitas horas no dia, por muitos dias na semana, no mês, no ano. E aí isso começa a trazer uma série de prejuízos para o nosso corpo. Então, uma resposta que era para ser boa, ela começa a prejudicar o corpo. E por que isso pode ficar muitas horas ligado?
Porque o que liga essa resposta no nosso corpo é a percepção que o nosso cérebro tem de que a gente está sendo ameaçado ou desafiado. Então, lá antigamente na natureza, isso acontecia por fatores da natureza. Um animal vinha atacar a gente tinha que procurar comida, tinha que proteger a prole, os filhos, né? Então era uma coisa pontual, quando essa coisa acabava, a resposta de estresse desligava. O que desencadeia o estresse na gente hoje? Os nossos próprios pensamentos, as nossas preocupações. Então, quando a gente fica pensando, ai meu Deus do céu, será que esse remédio tá fazendo efeito? Ai caramba, eu vou ter que fazer um PET scan de novo, tem que ficar naquela máquina, eu não gosto de fazer isso. Enquanto você tá pensando nessa situação, o seu corpo tá reagindo como se aquilo tivesse acontecendo. Então, a resposta de estresse fica ligada ali o tempo inteiro. O que essas práticas, as terapias integrativas e complementares fazem com o nosso corpo? Elas ensinam o corpo a como desligar a resposta de estresse e como ligar a resposta de relaxamento, que é o oposto dessa balança. Então, quando a gente promove a resposta de relaxamento no nosso corpo, a gente aumenta a liberação de alguns hormônios, como a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, a melatonina, que é o hormônio que faz a gente pegar no sono, o nosso coração volta a bater num ritmo normal, a respiração fica mais ampla e mais ritmada, a pressão sanguínea se normaliza, tudo isso vai se equilibrando. E uma coisa muito importante que essas práticas fazem no nosso corpo, a ciência está mostrando isso pra gente hoje, é que elas mudam a chavinha de funcionamento de alguns genes. Olha que coisa legal. Então elas desligam os genes que fazem o nosso corpo ficar com muita inflamação. Isso reduz a inflamação no corpo. E muitas das doenças hoje em dia, elas são causadas por uma inflamação muito exacerbada. Então, por exemplo, as doenças cardíacas, infarto, pressão alta, o diabetes, as síndromes metabólicas que a gente chama, né? Quando tem o colesterol alto, aumento de peso, a glicemia aumenta. E também doenças como a depressão. Estão muito associadas a essa inflamação exacerbada no corpo. E a gente sabe que essas doenças são doenças que têm um impacto muito grande na qualidade de vida de quem tem essas doenças. E os pacientes que são pacientes oncohematológicos também podem ter essas doenças, né? Então, não é porque a gente tem uma doença que não vai poder ter outra. Então, quando a gente consegue regular, ajudar o nosso corpo a regular a inflamação, a gente tem uma melhora muito importante nessas doenças. Então, é bem legal a gente falar e reforçar e os profissionais de saúde estarem atentos à linguagem que se usa, porque estas práticas são práticas que fazem o nosso corpo retomar um funcionamento equilibrado. Elas não são práticas que trazem para a gente um bem-estar passageiro apenas no momento em que a gente está praticando, né? Então, realmente, isso é uma maneira de cultivar a saúde, de promover a saúde, além de ajudar a controlar alguns sintomas também. Tratando-se de Conselho Federal de Medicina, né? A medicina integrativa tá na moda, né? É o que a gente ouve falar por aí. Então, a gente está buscando aqui informações de ponta, qualificadíssimas. Ela é autorizada pelo Conselho? Existem leis e regras que regulamentam o seu uso? Ô, Tiago, a gente tem hoje o que se chama PNPICS, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Essa política é uma política do Ministério da Saúde que faz a regulação de uma série de práticas, quais as práticas que são utilizadas, quais não são, quais o SUS disponibiliza, várias unidades do SUS disponibilizam. Então, essa política, ela existe desde 2006 e ela foi sofrendo ajustes e colocadas novas práticas nos últimos anos, né? Então, essa política já existe hoje e também hoje, junto ao Ministério da Saúde, a gente tem um consórcio acadêmico brasileiro de saúde integrativa, o CABSIM, que é um consórcio com vários braços dentro dele, inclusive a gente tem um braço de oncologia integrativa, e a ideia do consórcio é fomentar pesquisa nessa área, a gente entender como que isso está no panorama brasileiro, quais são as práticas que a gente já tem hoje, como
que a nossa população utiliza isso para regular, a partir desses dados, poder regular, poder sugerir mais políticas. Mas como eu falei no começo da nossa conversa, no Brasil, a medicina integrativa ela não é uma especialidade médica, ela também não é uma área de atuação. Então, a gente não tem dentro, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, uma especialidade chamada medicina integrativa. Ela é muito mais uma maneira de exercer o cuidado. Ela é a maneira através da qual a gente vai exercer a nossa prática médica, de enfermagem, da psicologia, né? É mais ou menos, eu acredito que muitas pessoas que estão nos assistindo já ouviram falar sobre o Slow Medicine, que é um movimento de uma prática médica mais humanizada. É o mesmo conceito da humanização. Os cuidados paliativos passaram por um processo parecido. Então, lá atrás, eles eram um tipo de abordagem, depois eles viraram uma área de atuação, até que se virou uma especialidade. A medicina integrativa deve seguir esse caminho, que é o que aconteceu em outros países do mundo, né? Mas hoje em dia é isso que a gente tem. A gente tem a política nacional, a gente tem o consórcio brasileiro e em breve, em alguns anos, eu acredito que a gente deva ter isso também como uma especialidade dentro das áreas da saúde. Sabemos também que o paciente oncohematológico, né, muitos por aí já utilizam algumas práticas, né, da medicina integrativa. Talvez não conheçam qual o nome, né? Sim. Mas do conjunto de práticas, né? Mas fazem esse uso. Alguns acreditam tanto que chegam a pensar em talvez vou ficar só na medicina integrativa, vamos falar assim. O que você diria para esse paciente, doutora? Eles podem deixar o tratamento terapêutico, a quimioterapia, imunoterapia e ficar só na medicina integrativa? Aí, Tiago, a gente tem uma questão de conceito que é muito importante, porque muitas vezes a gente usa como sinônimo medicina alternativa, medicina integrativa, complementar, quando na verdade essas são práticas que são diferentes entre si. Quando a gente fala da medicina alternativa, a gente está falando em deixar de usar um tratamento que é reconhecido, que é eficaz, que é seguro, e no lugar dele, a gente vai usar um outro tratamento que a gente não sabe qual que é a segurança, a gente não sabe qual que é a eficácia. Então, isso é algo muito arriscado, porque uma série de doenças que tem potencial de cura e de controle, a gente pode atrasar o início do tratamento, a gente pode não fazer o tratamento e isso levar a pessoa a complicações ou às vezes até a morte, porque a doença não foi tratada. Então, essa prática da medicina alternativa é algo que a gente não quer que as pessoas utilizem, porque a gente sabe que isso aumenta o risco de morrer, o risco da doença progredir, o risco de ter efeitos muito deletérios para a saúde. Quando a gente pensa no tratamento complementar, terapias complementares, elas são terapias que têm evidência científica de segurança e eficácia, mas muitas vezes elas são usadas fora do contexto do tratamento convencional, que foi isso que você falou. A pessoa tá, sei lá, ela tá fazendo o tratamento dela num hospital X, toma os remédios ali, passa no hematologista ali, e daí lá no outro lugar Y, ela tem um instrutor de yoga que não sabe que ela faz o tratamento, o médico também não sabe que ela faz a yoga, e aí não tem uma conversa entre esses profissionais, não tem uma integração do cuidado. Quando a gente fala da medicina integrativa, o que a gente faz? A gente combina esses tratamentos para que um potencialize o outro. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Durante o transplante de medula óssea, a gente sabe que o transplante é um momento do tratamento hematológico que dá muito enjoo, muito vômito. Então, o que a gente pode fazer pensando nesse contexto de integrar os tratamentos? É claro que a gente vai usar o remédio para o vômito, mas junto com isso, o que a gente pode pôr? A gente pode pôr acupuntura, que tem um efeito muito positivo para a náusea. Então, a gente vai fazer esses dois tratamentos combinados, um vai ajudar o outro e a gente vai ter um controle muito mais fácil dessa náusea, desse enjoo. Aí sim a gente tem a medicina integrativa, como o próprio nome já diz, né? A gente junta as coisas, a gente integra os tratamentos. Então, se você está em tratamento e tem vontade de usar alguma coisa que é diferente, que é fora um pouco ali do convencional, o que eu vou te sugerir? Vai lá, pergunta para sua equipe de saúde, fala, olha, eu tô com vontade de tomar o chá de quebra-pedra, posso? Por que é importante a gente ter esse cuidado e perguntar antes de tomar, né? Não depois que já tomou. Porque muitos chás, muitas ervas, produtos naturais garrafadas, a gente tem uma falsa sensação de que porque é natural é seguro. Então,
gente ouve muito falar, se não faz bem, mal também não faz. E na verdade pode fazer mal, sim. A maioria dos remédios que a gente tem hoje, eles vieram de plantas. Era um princípio ativo da planta que a gente descobriu que tinha um efeito para controle de sintomas e a gente concentrou bastante aquilo ali. Então, é muito importante ter esse olhar de, tá bom, eu quero fazer uso de um chá, eu quero fazer uso de uma receita de suco de graviola que alguém me falou que é bom pro câncer. Então, antes disso, conversa com a equipe, pergunta para o seu médico, para a equipe de enfermagem, para o pessoal da farmácia, olha, será que se eu tomar isso aqui, vai interferir com o remédio? Porque essas ervas, esses chás, eles podem interferir de duas maneiras. A primeira maneira é cortando o efeito do remédio, cortando o efeito da quimioterapia, cortando o efeito, eventualmente, de algum antibiótico. A segunda maneira é que eles podem atuar piorando os efeitos colaterais desse remédio. Então, aumentando o risco de sangramento, aumentando a toxicidade do fígado, do rim. E a gente não quer nenhuma dessas duas coisas, tá? Então, é sempre importante perguntar. E até para esclarecer, porque às vezes você acha que, sei lá, eu quero melhorar minha imunidade, então eu vou tomar a garrafada da dona Maricotinha. Só que você vai conversar com o seu médico, daí ele fala assim para você, olha, na verdade, para melhorar a sua imunidade, vamos mudar um pouquinho a sua alimentação, vamos trazer mais fruta, verdura, colocar alimentos mais coloridos, isso vai ser mais eficiente. Então, até nesse sentido, converse sempre com a equipe de saúde antes de utilizar qualquer prática, principalmente aquelas que entram no seu corpo, por qualquer via, Thiago, pela boca, pela pele, lá por baixo, tudo que vai entrar no seu corpo tem um risco maior de interagir com o tratamento. Exatamente, as interações medicamentosas e as toxicidades são grandes vilões, né, dos tratamentos hoje, né? As pessoas não imaginam que podem ter sérios problemas hepáticos, podem perder respostas a quimioterapias orais, por exemplo, como eu tomo, e viram grandes vilões, né, grandes desafios. A medicina integrativa faz parte da realidade dos pacientes do SUS? Sim, Thiago, a gente tem já várias unidades do SUS que têm as práticas, dentro aí dessa política que a gente falou, né, a PNPPIX. Então, a gente tem unidades básicas de saúde que disponibilizam as práticas, a gente tem em alguns hospitais. Em muitos serviços, a gente tem essas práticas como voluntariado também, né? Então, se a gente pensar aí no rol de práticas que estão disponíveis no SUS hoje, a gente tem, por exemplo, meditação, Tai Chi Chuan, Qigong, acupuntura, temos também a parte toda de manejo do estresse em geral, né? Então é muito importante aí na sua cidade você entrar em contato com os serviços de saúde, ver em quais unidades isso está disponível. A gente tem unidades específicas para certas práticas e a gente tem algumas práticas que estão mais disseminadas, como por exemplo a meditação, pelo menos aqui no estado de São Paulo, muitas unidades básicas de saúde oferecem. Como esse é um contexto muito amplo, né? É sempre legal você ver na sua cidade, ver na unidade básica de saúde que é sua referência. Muitas unidades têm uma coisa muito legal que é a farmácia viva, tem as hortas com as plantas medicinais e você pode ir lá na unidade básica de saúde, eles te ensinam a usar aquelas plantas medicinais. Então é interessante ver o que tem perto aí da sua região, perto da sua casa, porque é algo bem amplo mesmo, mas já tem muitas unidades disponíveis, sim. Doutora Regina, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrale, por nos esclarecer, nos informar muito sobre medicina integrativa. Tiago, eu que agradeço o convite. Aproveitando, né, gente, que é começo de ano, a gente já falou lá de todas aquelas promessas de ano novo, mas lembrar que é muito importante a gente ter essa consciência do autocuidado, que é o que baseia toda a medicina integrativa, e lembrar que tem coisas que só a gente pode fazer pela gente mesmo, né? Então, tirar alguns minutinhos para a prática do autocuidado é o que nos faz ter um corpo mais forte, mais resiliente para lidar melhor com a doença. Então, queria deixar essa mensagem aqui de começo de ano como uma inspiração, um incentivo para todo mundo buscar qual que é a sua maneira de se cuidar e seguir com ela. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de ativar o nosso sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Sejam protagonistas do seu próprio tratamento. Tchau, tchau.